minutos, 7 horas e 41 minutos. Estamos aqui com o nosso convidado, professor Roberto Rosendo, da Universidade Federal Fluminense, professor de Economia, e o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, com você, eu dei só o tema, mas vocês desenvolvem de acordo aí com interesse, com a pauta. Pode passar a bola aí para o Rosendo para falar sobre essa questão da formação. Acho importante a gente falar sobre isso, da qualificação da mão de obra. Né? Eu citei até aqui no intervalo, você, por exemplo, tem um país de 1 milhão de habitantes e forma, digamos, 300 mil engenheiros. Você vai ter falta de trabalho para os engenheiros e acaba o país não investindo num nível médio profissional, por exemplo, que é importantíssimo. Que faz com que as engrenagens se movam, né? Sim, são duas colocações também muito interessantes, que tem a ver com a qualificação e formação da nossa mão de obra. Então, mais uma vez aí, permita-me recorrer aí aos teóricos da economia. Tem 2 prêmios Nobel de Economia, Gary Becker e Theodor Schultz. Eles fizeram estudos exatamente para avaliar em que medida investir em educação melhorava a renda e também a produtividade dos países. E eles, obviamente, a partir desses estudos, observaram que realmente o investimento em educação, ou seja, primeiramente, educação, quando você faz um esforço, não é gasto, é investimento. Então, eles já tratam a questão, do esforço para você se educar como investimento e não como gasto. Então, a primeira questão aí, de 2 teóricos que são neoclássicos ou da linha liberal, e avançaram nesses estudos. Quando nós pensamos em um país, em uma localidade, uma região, o esforço que o governo faz para criar infraestruturas e instituições voltadas para a educação é um investimento para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões e desses países. Então, essa é a primeira questão. E uma outra questão é no plano individual. Se o indivíduo ele faz o esforço para despender recursos na sua formação, ele está fazendo um investimento individual e isso no futuro tenderá a retornar em termos de melhores ganhos, aumento da produtividade dele e salários melhores. Obviamente, essa questão que o Marco Antônio colocou aqui no intervalo é fundamental. Se você tiver um país onde você só tem pessoas com nível superior, obviamente, você não tem emprego para todas essas pessoas. Você vai precisar de pessoas, por exemplo, que tenham competências técnicas. E aí vai muito da política que é traçada pelos governos, particularmente pelo governo federal, mas também pelos governos estaduais, municipais. Lembrando que a nossa Constituição de 98 dividiu as competências com relação às políticas públicas na educação. Cabe ao governo federal a política educacional no plano federal, ou seja, daí você tem as universidades federais que estão sob a responsabilidade do governo federal, aos estados as políticas voltadas para o ensino médio, o que não impede de você ter estados aí com universidades, como é o caso da UERJ no Rio de Janeiro, da USP em São Paulo, e aos municípios as políticas voltadas para o ensino fundamental. Então, quer dizer, essa é uma questão de definição política. Falta uma integração maior na política educacional do Brasil, e aí eu quero citar o caso da China, de um país que, na década da Coreia do Sul, países que investem pesadamente na formação, na educação, na qualificação, na ciência e tecnologia, obviamente, considerando, viu, Marco Antônio, essa divisão de que você precisa ter um quantitativo de profissionais na área técnica, um quantitativo de profissionais nas áreas de engenharias, de ciências sociais, mas tudo isso vem de uma lógica de uma política pública pensada de uma forma integrada, o que a gente não tem verificado no Brasil nos últimos anos. Basta nós observarmos que apenas no governo atual, nós tivemos a troca de alguns ministros da educação. Acho que nós tivemos aí pelo menos uns 3 ministros da educação, e o atual ministro, me parece que tem uma situação bastante delicada nesse momento. Mas eu quero ressaltar aqui
né? E aí, obviamente, nós temos pontos positivos e pontos negativos em todos os governos, mas destacar, né, duas questões que são emblemáticas para a educação no Brasil. Primeiramente, a questão das cotas sociais e raciais, né, que começam no Rio de Janeiro, no governo Garotinho, né, e que vão ser universalizados aqui no Brasil, e que permitem, por exemplo, que hoje, na Universidade Federal Fluminense, você tenha quase 50% dos seus alunos cotistas. Isso é uma mudança radical, né, na questão da educação superior no Brasil. E investimentos importantes não só na questão das cotas, mas na ampliação do número de vagas e de infraestruturas, não é, para ofertarem essas vagas. Ou seja, nós tivemos aí um crescimento bastante significativo nos últimos 20 anos, principalmente nos governos Lula e Dilma, na oferta de vagas e na implementação de novas universidades e escolas técnicas também, né? Antes nós tínhamos o antigo Cefet, virou instituto, né? Os institutos federais, e destacando a importância do nosso Instituto Federal Fluminense. Lembrando, né, até para nós destacarmos aqui para os nossos ouvintes, a importância que Campos tem historicamente, e o Rio de Janeiro como sendo, né, ou estando na vanguarda dessas políticas e dessas mudanças sociais que são tão importantes, aí no caso das cotas étnico-raciais, mas também que nós tivemos aqui um presidente da República, né, o Nilo Peçanha, e esse presidente, né, ele era vice, assumiu, né, a presidência da República, e nesse período que o Nilo Peçanha, campista Nilo Peçanha, 2 vezes governador, né, do antigo estado do Rio de Janeiro, ele chega ao poder, ele vai fazer as chamadas escolas de aprendizes e artífices. E essas escolas de aprendizes e artífices, isso no início do século XX, lá por volta de 1910, vão dar origem, né, ao que ficou conhecido como Cefet e depois IFE. Então, né, onde nós temos ali o IFE central, do Parque Tamandaré, ali foi uma das escolas de aprendizes e artífices, ou seja, com esse enfoque, viu, o Marco Antônio, que você já coloca, exatamente por quê? Porque aquelas pessoas mais humildes, então, libertas ainda, né, com aquele estigma da escravidão, não conseguiam se inserir no mercado de trabalho e eram discriminadas. E aí uma política pública que vem nesse sentido permite a qualificação dessa mão de obra e dá algum alento para que essa população tão discriminada, já naquela época muito mais do que agora, não é, pudesse ter uma qualificação a ponto de se inserir tecnicamente, né, dentro de uma perspectiva técnica no mercado de trabalho. Hoje o IFE está para além, não é, os IFES, institutos federais, estão para além da questão técnica, não é? Nós temos hoje cursos superiores, até saudar aí o professor Jefferson Manhães, o reitor, né, o amigo Jefferson Manhães, pelo excelente trabalho que ele faz à frente do Instituto Federal Fluminense aqui em Campos. Rosendo, eu vou voltar um pouquinho ao nosso bloco anterior. Nós falávamos sobre questão de preço de combustível, atrelado ao preço internacional do petróleo. E eu queria ouvir sua opinião sobre o preço, sobre a política de preço adotada hoje pela Petrobras para o consumidor, que chega até o consumidor final. É claro que na cadeia tem uma longa incidência, desculpa, de outros fatores, inclusive ICMS que você citou, que na ponta, né, nos estados. E tem também uma coisa que o Congresso tenta corrigir, que é ICMS em cima de ICMS. Né? Cada etapa tem uma nova tarifação aí desse imposto que é estadual. Enfim, na pré-campanha eleitoral, o Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT, tem usado seu espaço na TV, agora que começaram as propagandas partidárias, né? não campanhas eleitorais ainda, mas tem usado esse espaço para criticar a política de preço. Se diz o seguinte, que o brasileiro recebe em real, mas paga combustível em dólar, e que isso seria um absurdo. Dá para mudar essa política de preço sem prejudicar a Petrobras
do ponto de vista de ser uma estatal e também uma estatal de capital misto, né? Ter acionistas também que esperam lucro dali. Como que você vê essa política de preço que é adotada e essa perspectiva de mudança da política de preço? Você acha que ela é factível? Dá para fazer uma mudança? Sim, né, o Arnaldo. A questão toda é a seguinte: o Brasil é um país sui generis, ele tem, não é, características que nós comentamos aí, essas contradições. O Brasil, ele é autossuficiente em petróleo, mas não é autossuficiente em refino. O Brasil, né, tem uma grande empresa que foi responsável, símbolo nacional durante muitas décadas, que é a Petrobras, enfim, e que tem um papel extremamente importante na questão aí da exploração, da produção ainda, e também, né, de certa maneira, aí na influência, na definição da política de preços, de certa maneira não, de forma muito direta na definição da política de preços dos combustíveis no Brasil. Então, mais diretamente respondendo à sua pergunta, sim, nós temos que ter duas situações, né? Como empresa, uma empresa de capital misto, ela precisa ser lucrativa, ela precisa remunerar os acionistas, né? E precisa ter capacidade de investimento. Se ela não tiver lucro, ela não consegue investir e desenvolver as suas atividades fundamentais, que é a exploração, desenvolvimento e produção, né? A Petrobras, como empresa, ela não pode ficar dependendo exclusivamente do governo para injetar recursos ad infinito para tapar eventuais rombos por conta de uma política inadequada de preço. Então, isso é o lado, não é, da empresa, é o lado, não é, produtivo da empresa, é o lado dos acionistas, é o lado da empresa que precisa ter lucros para poder, não é, reinvestir esses lucros e continuar desenvolvendo sua atividade. Agora, nós temos um outro lado que é muito importante, né, que é o papel que os combustíveis eles têm na dinâmica econômica e social do país. E aí entram as políticas. Como articular essas duas pontas? Já que se você tiver uma política inadequada de preço, ou seja, uma política que gera uma grande volatilidade, né, uma grande variabilidade nos preços, na ponta, que impactam, por exemplo, o óleo diesel, os transportes, os alimentos, etc., que gera inflação, quando o preço do petróleo no mercado internacional aumenta, como você trabalha essa questão, garantindo ao mesmo tempo que haja uma certa lucratividade para a empresa. O grande problema hoje, por exemplo, e a grande crítica, inclusive, do governo federal, do executivo, é que a Petrobras teve um lucro extraordinário, não é? Esse último ano, se não me falha a memória, mais de 100 bilhões de reais, que é resultado dessa política de preços, e que também a Petrobras teria, né, dado um aumento, inclusive isso tem sido questionado, né, logo que aumentou o preço do barril do petróleo no mercado internacional, no dia seguinte houve aumento, né, do preço da Petrobras junto às refinarias. Muito bem, então, Arnaldo, eu diria para você o seguinte: nós temos que ter uma política de preços que possibilite essas duas situações, que dê uma certa estabilidade, ou seja, que não haja uma volatilidade tão grande, porque os preços do barril de petróleo variam, né, em função da oferta e demanda no mercado internacional. Por exemplo, o preço do petróleo chegou a 130 reais, 130 dólares, semana passada. Hoje está em torno de 117 dólares, né, o barril de petróleo, mas no passado esteve a 80 dólares, ou seja, no final de 2021 estava em torno de 80 dólares. Quer dizer, como é que o consumidor, como é que as políticas públicas, quer dizer, como é que você minimiza esses impactos? Tem que ter uma política, isso aí depende do governo federal. Então, eu diria para você que não temos condições de ter uma política tão volátil de preços como nós temos atualmente. O governo precisa realmente redefinir a política de preços que é definida, né, pela Petrobras, mas o governo tem assento lá, tem condições de fazer essa ingerência junto à Petrobras de várias formas e fazer uma política que garanta mais estabilidade, né, ao mesmo tempo permitindo que a Petrobras seja lucrativa. Lembrando que quando você faz congelamento, como aconteceu em outros governos,
você represa, né, preço para garantir essa estabilidade econômica e social, você tem o problema do prejuízo. O que aconteceu com a Petrobras ao longo aí, né, dos últimos anos. A Petrobras, né, teve ficou com uma situação muito difícil, inclusive aí a questão dos balanços contábeis da Petrobras foram extremamente questionados, e a Petrobras teve, inclusive, em função de críticas no balanço contábil da Petrobras, e, segundo informações que nós temos aí, não estavam adequados. A Petrobras fazia pagamentos no exterior, a pessoas que se sentiram lesadas. Exatamente por quê? Porque havia um rombo, foi feito, ficou numa situação em que as receitas da Petrobras não cobriam seus custos, e isso aí realmente gerou uma situação bastante delicada. Então, são situações difíceis, não são fáceis, são complexas, mas não são impossíveis. Isso precisa ser feito com discussão, a sociedade tem que participar, a política pública tem que envolver os representantes sociais, tem que se falar, e se fazer uma política séria que contemple todos esses fatores. Bom, então, professor, essa é a minha visão. Sim, curioso, eu não sou especialista em economia, muito pelo contrário, não sei administrar nem a economia da minha casa, mas eu tenho impressão, vendo todas as notícias por tantos anos de televisão, de jornalismo, que o Brasil, no curso da sua história, perdeu grandes oportunidades de dar passos à frente e acabava dando atrás. O Brasil poderia ser hoje um dos países com a maior rede ferroviária do mundo, porque foi assim que começou no final do século XIX, século XX, com construções de estradas, e de repente se parou. E o Brasil praticamente, não sei se o percentual não vou chutar, mas o percentual de necessidade das estradas e de caminhões para o transporte de todos os produtos é monumental. É monumental. O que o senhor acha em relação a isso? Eu acho que nós temos um problema muito sério com relação às políticas públicas que foram desenvolvidas, têm sido desenvolvidas no Brasil, a partir de um fenômeno que é definido, na verdade, como neoliberalismo. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente compartilhar, que tem a ver com a sua pergunta, Marco Antônio, com relação às políticas públicas e sociais que levaram ao crescimento da economia do Brasil e, consequentemente, a um processo de estagnação da economia brasileira nos últimos 40 anos. Então, por exemplo, entre 1980, nós tínhamos uma política na área da economia chamada política de substituição de importações, focada no crescimento da economia. Se entendia que se a economia crescesse, ou seja, se o PIB crescesse a elevadas taxas, automaticamente você teria o desenvolvimento econômico e social. A gente viu depois que isso não é necessariamente verdade, porque você acaba tendo a concentração da renda. E aí você precisa de políticas complementares para distribuir a renda, sobretudo para a população mais carente. Isso aconteceu aí nos anos 90, já no governo do Fernando Henrique Cardoso, principalmente, mas se aprofundou de forma positiva nos governos Dilma e os governos Lula e Dilma, e obviamente essas políticas distributivas, elas acabam... Só um minutinho aqui, gente, que o cachorro resolveu. Então, essas políticas públicas, elas acabam realmente acontecendo para minimizar esse problema da concentração de renda no Brasil. Mas o fato é que entre 1980 a 1990, por exemplo, entre 1930 e 1980, nesse período aí de 50 anos, a taxa média de crescimento do PIB da economia brasileira foi de 6,4% ao ano. Entre 80 e 90, que é a década perdida, Arnaldo, que nós falamos, Marco Antônio, nós crescemos 1,6% ao ano, na década, em média anual. Entre 90 e 2000, que foi o Plano Real,
né, o período da estabilidade, nós mudamos o foco. Nós passamos de uma economia mais interventora, mais voltada para o desenvolvimento econômico, onde o Ministério do Planejamento tinha um papel importante, e esse, né, planejamento econômico, essa ênfase, né, no crescimento, deixou de existir para se focar numa perspectiva mais neoliberal, que nós chamamos, né, nas ciências sociais, para uma política econômica mais de estabilidade monetária. E aí veio o Plano Real, que é importante, a gente sabe que a inflação é uma coisa ruim, mas não pode ser o único objetivo da política econômica, ou não pode ser ad eterno principal. Então nós crescemos aí no período de 90 a 2000, lembrando que o Plano Real foi em 94, 2,6% em média ao ano. No período Lula, que é 2003, né, 2009, a gente passa a crescer 3,7%, ou seja, deu uma melhorada, mas nada ainda próximo da média entre 30 e 80, que foi de 6,4% ao ano. E entre 2010 e 2020, crescimento inferior a 1% ao ano, ou seja, né, na década passada crescemos menos de 1% ao ano. O que significa isso? Nós não geramos emprego, nós não geramos renda. As pequenas e médias empresas, segundo o Sebrae, que são responsáveis por gerar 80% dos empregos no país, quebram, a economia não cresce, você não tem renda e você tem um problema muito sério. Então, voltando à sua questão, o Marco Antônio, né, das ferrovias, as ferrovias estavam dentro dessa lógica de planejamento. Se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, eles não têm, não é? Claro que o transporte rodoviário ganhou importância por conta da indústria automobilística no mundo inteiro, mas eles não dilapidaram seus transportes ferroviários. A Europa, principalmente. Hoje, se nós tivermos uma greve de caminhoneiros, o país para. Nós verificamos isso há pouco tempo no governo Temer, aquela paralisação que aconteceu. Né? Por quê? Porque nós não pensamos, né, de forma planejada, né, nessa questão fundamental aí, que são os transportes. E com isso impacta a questão dos custos, né, e com isso chega na mesa do trabalhador por várias razões, seja na questão dos combustíveis mesmo, que também dependem dos transportes, seja na questão dos alimentos. Então, quer dizer, isso é algo que precisa ser repensado no Brasil. Volto a ressaltar aqui aquela paralisação que aconteceu dos caminhoneiros. Obviamente, se você tiver uma paralisação de caminhoneiros em qualquer lugar do mundo, isso aí realmente vai afetar muito drasticamente a produção, mas você não inviabiliza o país se você tiver, né, uma estrutura ferroviária. Então, essa é uma questão importante aí para a gente considerar. Rosendo, eu vou trazer de volta aqui um pouquinho para a região, especificamente para a região, quando no bloco anterior você citou dois fatos históricos importantes. Um, a dependência da monocultura da cana-de-açúcar, meados do século passado, e que se estendeu ali até praticamente os anos 80, quando surge a dependência dos royalties de petróleo. Essa dependência de uma única receita não é prejudicial demais para uma cidade? Vivemos isso, por exemplo, em 2014, com a crise do petróleo, o município precisou pegar empréstimo, o município entrou em sinal de queda de arrecadação drástica, impactando nos serviços públicos de maneira geral. Enfim, como se desvencilhar disso, sair dessa dependência de uma única cultura? Essa é a pergunta que vale milhões, né, o Arnaldo. Essa é uma questão que os economistas estudam. Tem vários teóricos aí, né, exatamente buscando contribuir, e aí eu quero citar aí o Celso Furtado, nosso grande Celso Furtado, saudoso Celso Furtado, um dos grandes estudiosos brasileiros que exatamente jogou luz sobre as questões do subdesenvolvimento de economias como o Brasil, a do Brasil. Então, digamos assim, bebendo um pouco na fonte do Celso Furtado, a gente vai entender o seguinte: na divisão internacional do trabalho, nós temos os chamados países industrializados e os países de industrialização tardia, que se chama hoje de países em desenvolvimento. Antes chamavam-se países subdesenvolvidos.
dentro dessa lógica, que não é um demérito. A gente fala, olha, o país é subdesenvolvido, dentro da perspectiva furtadiana, significa não que ele seja um país, né, digamos assim, de segunda ou terceira categoria, mas é um processo histórico dentro da divisão internacional do trabalho, né, que coloca esses países, na sua formação histórica, numa condição mais subordinada. Então, quer dizer, você romper essa subordinação, e aí nós estamos falando de países centrais, dos países europeus, dos Estados Unidos, também, que são países, né, que estão no centro do sistema econômico e político no Ocidente, é uma grande questão. Então, não é apenas uma perspectiva de você fazer políticas públicas no âmbito macroeconômico e nem políticas sociais. Você tem questões aí muito mais estruturais, históricas, na relação com esses outros países centrais, que você precisa superar para se desenvolver. Dentro dessa perspectiva e trazendo isso para a nossa região, que também é uma região que se enquadra dentro desta lógica do subdesenvolvimento, ou seja, uma região atrofiada, uma região que está fundamentada na produção de commodities, primeiramente aí, né, a monocultura da cana-de-açúcar, respondendo por 70%, 80% do PIB da região, agora, né, na produção do petróleo, mais particularmente na questão dos royalties, fica a questão, como é que você se desvencilha dessa dependência? Bom, a resposta, por alguns autores, é você, inclusive lá pelo próprio Celso Furtado, era buscar a industrialização, ou seja, via substituição de importações. Você produzir aquilo que você não produz internamente. Então, quando a gente pega o Rio de Janeiro, estava vendo recentemente esses dados, por exemplo, na própria agricultura, o Rio de Janeiro não produz praticamente nada, né? A produção agrícola do Rio de Janeiro, né? A contribuição da agricultura do estado do Rio de Janeiro no PIB é menos de 2%. Ou seja, e quando a gente, por exemplo, sai de Campos e vai para o Rio de Janeiro, nós olhamos para um lado e para o outro, nós vemos imensidões de terras, né, sem agricultáveis ou que poderiam ser melhor exploradas, praticamente vazias ali, eventualmente você vê uma cabeça de gado ou outra. Então, isso é um exemplo da questão que corrobora esse subdesenvolvimento. Uma outra questão é exatamente nós não termos tido as condições e também, né, políticas e, obviamente, aí quando eu falo políticas, não estão apenas restritas ao governo municipal, também tem que ser pensadas como uma articulação entre o governo do município, o governo do estado e o governo federal, no sentido de diversificação produtiva do estado e de seus municípios. Então fica muito difícil para um governo municipal pensar, por exemplo, em industrializar, não é, diversificando a estrutura produtiva, por exemplo, de Campos, sem ter uma articulação com o governo do estado, mas essa articulação passa também por uma vontade política, passa por recursos. Então, essa é uma situação extremamente delicada. É possível fazer-se uma mudança? Sim, é possível. Nós temos aí municípios que conseguiram, né, dar saltos importantes, desenvolvendo uma indústria, não é, que é uma base, uma indústria básica, mesmo que seja extrativa, na produção de commodities, conseguiu uma certa diversificação no país. Eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, o exemplo da cidade de Franca, em São Paulo. É lá uma cidade que é a maior produtora de sapatos do Brasil e exporta para o mundo inteiro. Então você tem a base, né, uma base industrial, com uma diversificação grande, né, você produz diversos tipos de calçados, femininos, masculinos, né, com, enfim, diversos tipos de matérias-primas, e exporta-se para o mundo inteiro. Isso garante uma certa sustentabilidade para a localidade, para a região, e uma certa independência. Então, ainda continuamos dentro da lógica, viu, Marco Antônio e Arnaldo, né? Regiões, localidades e países que querem buscar uma certa autonomia, né, uma certa independência, precisam trilhar o caminho, sim, da diversificação produtiva e também, né, da industrialização, que agrega maior valor aos produtos.
você pegar os Estados Unidos, se você pegar, por exemplo, a China, que está crescendo muito, a 8% ao ano, é claro que eles têm indústrias de commodities bastante sólidas. Né? Os Estados Unidos é um grande exportador de muitos produtos primários, ainda hoje, mas ele tem uma indústria de transformação muito desenvolvida, que garante ser, no caso dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Então é um caminho, mas é uma discussão longa, não é? Que não é simples, é difícil, né? De muitas décadas aí, e essa discussão aí foi feita pelos nossos teóricos, né? De uma forma autóctone, no caso aí, né? Citando Celso Furtado e outros autores, Maria da Conceição Tavares, que buscaram trilhar um caminho de uma autonomia intelectual para entendermos as peculiaridades, as particularidades de países como o Brasil, Argentina, Chile, ou seja, os países da América Latina e o seu subdesenvolvimento e como superá-los. Precisamos retomar essas discussões. Bom, 8h12, eu peço ao Roberto e ao Arnaldo mais uns 2 minutinhos aí para o nosso intervalo comercial e já voltamos para o último segmento, um pouco mais longo, que a gente vai desenvolver aqui esse papo aqui que está muito interessante realmente. Vamos lá então. A Unimed Campos